podemos dividir aí em 5 espécies, né? A primeira espécie, exatamente por onde começaremos o nosso estudo hoje, que é o servidor público. Então, a primeira espécie do gênero agente público é exatamente o que se define como empregado público, como servidor público e como servidor temporário, né? Servidor público temporário. Então, temos a figura do agente público. O agente público é aquele que está previsto lá no artigo 2º da Lei 8.429, de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Também está previsto no artigo 2º, parágrafo único, da Lei 13.869, de 2019, né, que é a lei do crime do abuso de autoridade. E esse agente público é um conceito, aliás, é uma definição do conceito de forma genérica, ou seja, é genérico, enquanto que temos aí desse gênero 5 espécies, né? O agente público administrativo, o agente público credenciado, o agente público delegado, o agente público honorífico e também o agente público político. Então, são 5, né? Administrativo, credenciado, delegado, honorífico e o político. Então, são as definições aí de agente público no sentido genérico. Então, 5 são as espécies. Dentre os agentes públicos administrativos, há 3 subespécies, né, que são exatamente o que veremos hoje, que é o servidor público, aquele previsto na Lei 8.027 de 90, né? Lei 8.027 de 90, que é a lei que regulamenta o servidor público, ou seja, regulamenta aquele que exerce, ou seja, aquela pessoa que é legalmente investida, né, uma vez que realiza um concurso de provas ou provas de títulos nos termos do artigo 32, inciso 2º da Constituição Federal. Então, ele será investido, né, ou em cargo ou em emprego, ou em cargo ou emprego, uma vez que o vínculo com a administração pública, na verdade, tratando-se de agentes públicos, aqueles que compõem a administração pública subjetiva, né, junto com os entes públicos, com os órgãos públicos e com as entidades públicas. Então, nós temos aí 4 componentes da administração pública subjetiva, que são os entes públicos, os órgãos públicos, que são criados aí pela desconcentração administrativa, as entidades públicas, que são criadas aí pela descentralização administrativa, e os agentes públicos, né, que tem aí as 5 espécies, conforme já citamos: administrativo, o credenciado, o delegado, o honorífico e o político. Então, desse conceito, ou essa definição de conceito no sentido genérico, ela traz aí 5 espécies, né? E o servidor público é aquele que está lá enquadrado. Logicamente, são 6 espécies, levando-se em consideração o que prescreve a emenda constitucional número 18 em relação aos militares, né? Antes da emenda constitucional número 18, os militares também faziam parte dessa categoria de servidores públicos. Hoje é interessante isso, que isso seja observado até para fins de concurso, né? Que militares não têm mais essa ligação aí com os servidores públicos. Militar não é servidor público. Militar, ou ele é militar federal, lá previsto no artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal, ou ele é servidor, ou ele é militar militar estadual, conforme prevê o artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, veja que o militar é a 6ª classificação, a 6ª espécie do gênero agente público. Então, veja que agora mudou. Na verdade, eu sempre faço esse jogo de colocar o militar por último, exatamente em função de que isso facilite a assimilação, né? De que antes sim eram 5 espécies do gênero agente público, agora não são mais 5, agora em verdade, são 6, né? 6 espécies de agentes públicos, uma vez que a emenda constitucional número 18 incluiu aí o militar como sendo militar. Então, militar não é servidor público, militar não é empregado público, militar não é temporário, militar não é credenciado, militar não é delegado,
militar não é honorífico, militar não é cargo político, né? Não é agente público político. Então, o militar, na verdade, é militar. Então, a definição é essa, militar, né? Então, quando perguntado aí em qualquer concurso, tem caído em alguns concursos, a definição do que qual é a definição ou qual é a espécie do militar em relação aos agentes públicos, a definição é essa, né? Militar é militar. Então, basta ver o artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal e também o artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal, quanto ao militar estadual, né? O militar dos estados, né? Então, vejo que essa pessoa legalmente investida, seja em cargo, seja em emprego público, né? Vale dizer, na administração direta, vejo que o artigo 1º da Lei 8.027 de 90, o artigo 1º da Lei 8.027 de 90, ele traz que investido em cargo ou emprego público na administração direta, né? Na administração direta. Então, vejo que não tem aí a figura do servidor público, por enquanto não temos essa figura na administração pública indireta, né? A indireta é aquela que é formada através da descentralização administrativa e é composta aí pelas entidades públicas de direito público e entidades públicas de direito privado, né? Então, temos aí várias entidades que têm personalidade jurídica, que são criadas pela descentralização administrativa. Já não tem aí a figura do servidor público. O servidor público ele serve, logicamente, na administração pública indireta, ele está presente, mas tão somente e somente se, né, nas entidades públicas de direito público. Então, onde é que eu encontro servidores na administração pública indireta? Eu encontro lá nas fundações e também nas autarquias. Então, vejo que, resumindo, fazendo um resumo, onde é que eu encontro a figura do servidor público, né? Eu encontro na administração pública direta, onde ele vai estar trabalhando ou nos entes públicos ou nos órgãos públicos, aqueles que não têm personalidade jurídica, que são criados aí pela desconcentração administrativa, e também na administração pública indireta, né, conforme determina o caput do artigo 37 da Constituição Federal, também o caput do artigo 27 da Constituição Federal, e também o artigo 12, lá da Lei Orgânica do município de Rio Branco, só aparecerá a figura do servidor público quando for o caso aí da análise quanto às autarquias e quanto às fundações públicas, né? Autarquias e fundações públicas. Então, isso significa o quê? Que não há servidor público nem nas entidades públicas de direito privado, em nenhuma delas, nem na empresa pública e nem na sociedade de economia mista. Então, na sociedade de economia mista e na empresa pública, nós temos aí os empregados públicos, não é verdade? Empregados públicos também, e não temos o cargo público. Então, vejo que não existe aí a figura do servidor público, né? Ele pode, logicamente, estar investido em cargo ou emprego público, porém, somente na administração pública direta e na administração pública indireta, se for o caso aí das autarquias e das fundações públicas. Autarquias e fundações públicas. Lá na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 1º, como também acontece no artigo 27, inciso 1º da Constituição do Estado do Acre, e também no artigo 12, inciso 1º da Lei Orgânica do município de Rio Branco, sempre lembrando que município não tem o poder judiciário e também não tem Constituição municipal, né? Então, cuidado com esse detalhe aí da Constituição municipal, que poderá ser cobrado aí em algum tipo de concurso, né? Estejam aí habilitados a responder que não há, nesse caso, não há previsão de Constituição municipal. Há Constituição Federal, há Constituição Estadual e há a Lei Orgânica dos municípios, assim como tem o Poder Judiciário na esfera, na administração pública federal, há o Poder Judiciário na administração pública estadual, lá nos termos do artigo 125 da Constituição Federal, e também, mas no município não há previsão do Poder Judiciário, assim como não tem no Tribunal de Contas, né? A não ser em alguns estados, alguns municípios grandes aí que nós temos a presença aí, ou a criação dos tribunais de contas, conforme determina o artigo 70 da Constituição Federal, né? Porém, o município não tem uma série de itens aí, de requisitos que existe aí obrigatoriamente, tanto na esfera da administração pública federal, quanto da administração pública estadual,
conforme a organização